Carta aos Hebreus, capítulo 13, do 1 ao 7 somente. Umas 2 semanas atrás, o pastor Raimundo saiu ali do lugar dele e veio até aqui, onde eu sento, e falou: pastor, eu queria jubilar. E aí eu fiquei pensando, né? Mas vamos fazer sim, pastor, essa cerimônia. É porque no nosso ministério nós não temos o costume, né? Não está no nosso estatuto. Pelo menos eu não me lembro. Mas nós vamos fazer aí uma MP, uma medida provisória, e colocar ali. Agora, a partir de agora, como outros ministérios fazem, né? Os metodistas, os batistas, presbiterianos, nós vamos colocar ali, vamos pensar, junto com o pastor presidente e os conselheiros do ministério, para estipularmos a partir de agora a jubilação dos nossos pastores. E então nós combinamos essa data. Estamos aqui hoje. Esse culto é um culto de jubilação do pastor Raimundo, culto a Deus, mas estamos prestando essa homenagem ao nosso pastor no dia de hoje. E é o segundo culto de jubilação que eu prego. Há alguns anos atrás eu fui convidado a pregar no culto de jubilação do meu pai, na igreja presbiteriana dependente lá de Carapicuíba. Então esse é o segundo culto que estou tendo a honra de levar a palavra, de trazer a palavra, na verdade. Então eu titulei essa palavra de hoje como, pelo próprio texto que nós vamos ler aqui, no verso 7 do capítulo 13, que o autor diz assim: lembrem-se de vossos líderes. E o verso 1 diz assim: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que eles tiveram, que eles têm, e imitem a sua fé. Eu vou completar com 8, que é um clássico desse livro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Curva sua cabeça por um instante. Ó Deus, que reina sobre o céu e sobre a terra, os nossos corações estão diante de Ti agora, Pai. Nossa alma pertence a Ti, nosso espírito é Teu. Pai, nós queremos dizer que nós não compreendemos muitas coisas. Às vezes as lutas que traçamos, que enfrentamos, os problemas, mas uma coisa, Senhor, nós temos a certeza de que o Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é conosco. Abençoe, ó Deus, a sua palavra, porque ela é Tua. Que ela seja uma bênção para as nossas vidas.
caia por terra todo eu, e que o teu Santo Espírito seja aquele que vem para abençoar, para consolar através das nossas vidas. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti. Amados, a carta aos Hebreus é uma carta muito linda, muito esclarecedora. Antigamente, no começo da igreja, os primeiros cristãos, eles atribuíram a autoria ao apóstolo Paulo, mas depois, estudando melhor, os estudiosos chegaram à conclusão de que não fora Paulo que a escrevera, por causa do estilo literário, da forma como ela foi escrita. Enfim, ela provavelmente foi escrita aos cristãos judeus do primeiro século, e antes da destruição do templo e de Jerusalém, né? Como a história nos conta, o autor escreveu essa carta aos cristãos que se converteram, aliás, aos judeus que se converteram ao cristianismo. Ela tem 13 capítulos, né? Ela contém 13 capítulos. Eu quero rapidamente pegar aqui pontos dos primeiros capítulos, não todos, né? Mas assim, alguns que nos chamam a atenção, que é a essência dessa carta. Em primeiro lugar, essa carta ela fala de Jesus. Ela fala de Jesus como o sumo sacerdote, aquele que é Deus, o Todo-Poderoso. Coloca Jesus como sumo sacerdote supremo, que vem da linhagem de Melquisedeque. E eu entendo que o autor ele quis frisar isso, porque no entendimento dos judeus, um sacerdote, ou a linhagem sacerdotal, ela vem de Arão, dos levitas. Mas Jesus não, Jesus ele vem da linhagem de Melquisedeque. O texto vai dizer aqui no capítulo 1, 2, no 3, e o autor frisando sobre a divindade de Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus Pai, diz o autor. Jesus fez o sacrifício definitivo. Porque quando nós lemos o Antigo Testamento, principalmente na lei, nós entendemos, nós vemos que depois que o tabernáculo foi erguido, a ordem de Deus, lá no deserto, quando o Senhor chamou o povo e deu a ordem para que eles erguessem ali um tabernáculo, e os sacrifícios eram oferecidos no tabernáculo, no lugar certo, não no Santo dos Santos. No Santo dos Santos era levado apenas o sangue. E o autor aos Hebreus ele faz essa comparação, dizendo: olha, aquilo, gente, meu povo, irmãos queridos, aquilo que acontecia até agora é sombra daquilo que o Senhor quer nos mostrar agora, a partir daqui, a partir de Jesus. Então, Jesus ele fez o sacrifício definitivo. Agora não, para aqueles que estão em Cristo, não existe mais lei, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo, resumidamente. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto importante desse livro, tem muitos outros, claro, mas eu quero chamar a atenção para aquilo que o autor fala a respeito da fé. A fé, na visão do autor aos Hebreus, é o principal sentimento que nós temos que desenvolver para agradar a Deus.
No capítulo 11, no verso 6, o autor escreveu: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. E como o pastor Carlos disse agora, que Ele é galardoador, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Temos outros ensinamentos nessa carta aos Hebreus, que é uma carta maravilhosa. No capítulo 6, você vai ler ali algo que pode soar estranho aos seus ouvidos, mas o autor, ele coloca aqui, só a título de curiosidade, nós não vamos falar sobre isso hoje. Capítulo 6, no verso 4, diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Se você pegar aqui essa perícope, nós podemos chamar, do capítulo 6, você vai ver que o autor está falando sobre apostasia. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, então aqueles que se desviam, aqueles que se desviaram da fé cristã, que estão aí no mundão, não tem mais chance? E eu falei: não é isso que o autor está dizendo. Ele está falando sobre apostatar mesmo da fé. E está falando aqui para os cristãos judeus, que se estavam convertendo-se agora ao cristianismo, a Jesus, né? O cristianismo ainda não existia nesse momento. Estavam se convertendo ao caminho da graça. Então, para esses aqui que apostataram, que possivelmente iriam, ou estava falando para alguém que apostatou da fé cristã em relação a Jesus e voltou. O que é apostatar? É você praticamente desprezar o sacrifício de Jesus, o Evangelho e tudo aquilo que consiste na palavra de Deus e que as pessoas entendem e consideram que é o arrependimento sincero. Mas para aqueles que estão no caminho conosco e de repente começam a se desviar, a se entristecer, aí entra um pouco a parábola da ovelha perdida. O próprio Jesus disse que para essa pessoa tem chance. Não para aqueles que apostataram, que é diferente, que saem com rebeldia, que desonram sim a Jesus, crucificando novamente. Mas enfim, em uma outra ocasião nós tocaremos mais nesse assunto. No capítulo 13, em primeiro lugar, o autor está dizendo para que nós sejamos constantes no amor fraternal. O que é ser constante, queridos? Nós sabemos disso. É você ser perseverante, é você não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, como muitos fazem, como muitos no caminho desanimam, não tem essa constância na prática do amor. E o autor está falando aqui que nós temos que ser constantes no amor fraternal. O que é o amor fraternal? É o amor entre os irmãos. O amor entre os irmãos. Não é possível, na minha opinião, não é possível alguém fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, sem amar a pessoa que está do lado, sem amar o próximo, sem amar aquele que está com você na comunhão, comungando, no dia em que nós fazemos aqui a Santa Ceia. Não é possível, queridos, eu não compreendo. E a palavra do Senhor também é muito clara quando diz assim, que todo aquele que ama é nascido de Deus, quando João escreve na sua primeira carta. E o próprio João diz: aquele que diz que ama a Deus, preste atenção nisso, aquele que diz eu amo a Deus e odeia
seu irmão é mentiroso. É mentiroso, porque não tem como amar a Deus sem amar o próximo. É uma coisa que faz parte, tem que fazer parte de você. Ah, mas me fez isso, mas o pastor só não sabe o que eu ouvi dessa pessoa. Eu não sei mesmo, eu não quero saber. Eu só sei que a palavra do Senhor está dizendo para você amar. Amai os vossos inimigos. Quer ser cristão? Quer fazer parte? Não quer apostatar da fé? Entenda essa palavra. Porque se você não estiver enquadrado, se você não estiver enquadrada nessa palavra, você está sim apostatando da fé cristã. Não toque em mim, não fale comigo, eu não falo com você. Não olhe para essa pessoa. Que isso? Que igreja é essa? Que modo de ser igreja? Será que é assim que nós temos que viver? Em segundo lugar, o tempo hoje está difícil. A hospitalidade é algo imprescindível para o nosso crescimento espiritual. É o que está dizendo aqui, olha, no verso 2: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Hospitalidade, essa palavra vem de hospital, de leito, de acolher pessoas. Será que nós estamos sendo hospitaleiros? Há um tempo atrás, nós recebemos aqui um missionário do Piauí. E resumindo, nossa irmã Eloíde e o pastor Carlos o receberam na sua casa. E eu depois fiquei pensando, isso é viver o verdadeiro evangelho. Porque depois eu ouvi daquele homem, alguém chegou para mim e disse que ele tomou um belo de um banho, mas ele não tinha o costume de ficar tanto tempo, porque lá a água é escassa. Ele tomou aquele banho rapidinho, não sei quem me falou isso, e ficou admirado com tanta fartura de água. Enfim, a hospitalidade, ela tem que fazer parte de nós. Nós temos que ser hospitaleiros. É isso que o texto hospitaleiros, né? É isso que o texto está dizendo, que sejamos hospitaleiros. Nas relações pessoais de Jesus, ele viveu isso no seu dia a dia. O que os evangelhos nos dizem? Que Jesus estava andando e de repente, eu vou colocar aqui com as minhas palavras, ele dizia para os seus apóstolos: olha, eu vou passar na casa de Lázaro. Estou imaginando, vou na casa de Lázaro, vou lá até Betânia, passar na casa de Lázaro, Marta e Maria, porque como eu sou bem recebido ali. Em terceiro lugar, queridos, o que o texto está nos dizendo, que nós temos que nos lembrar daqueles que estão presos. No verso 3 diz assim: lembrem-se dos que estão presos, que estão na prisão, como se aprisionados com eles, como se vocês estivessem aprisionados com eles. Mateus 25, Jesus está falando: eu estive preso e vocês foram me visitar. E as pessoas perguntaram a Jesus: como? Quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos? Ah, mas bandido bom é bandido morto. Será? Será que todos nós não merecemos uma segunda chance?
Em quarto lugar, o texto está dizendo que o casamento tem que ser honrado. Você está honrando o teu casamento? Uma pergunta para todos que estão aqui. Como é o teu relacionamento com a tua esposa? Você está honrando, como o nosso irmão falou aqui agora, as suas responsabilidades, as nossas responsabilidades? Hoje elas são divididas, mas ainda recai sobre o homem a parte mais pesada, vamos colocar assim. Porque lá no livro do Gênesis diz que, resumindo, o Senhor falou: você vai prover, você vai ser o provedor. Será que nós estamos honrando os nossos lares? As esposas estão honrando seus maridos? Eu tenho falado aqui, queridos, em algumas ocasiões, que existe um clima, vou dizer assim. O Senhor tem apontado aqui no nosso meio, eu posso falar com autoridade isso, que o adultério está rondando seu coração, o coração de algumas pessoas aqui. O Espírito Santo tem revelado isso a mim, falado isso a mim. O adultério está rondando algumas pessoas. Cuidado, cuidado para não cair nas ciladas do inimigo e depois dizer: ah, o diabo me tentou. Mentira, mentira. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. É o mal que está em nós. Essa egolatria que teima muitas vezes em insistir, em ser forte dentro de você, dentro de nós. Nós temos que lutar. Eu estou falando aqui, queridos, nós temos visitantes hoje aqui, mas eu estou falando para a igreja, estou falando de uma forma geral. Preste atenção naquilo que você está vendo. Preste atenção nos relacionamentos lá no teu trabalho, com o teu vizinho, na tua faculdade, porque o adultério, ele vem como um rato, sorrateiramente, entrando no teu coração, e Deus abomina o adultério. Deus abomina o adultério. O casamento deve ser honrado. Em quinto lugar, como é a tua relação com o dinheiro? O que diz aqui o verso 5? Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Diferente do discurso que nós ouvimos hoje por aí. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: eu nunca vou deixá-los, nem vou abandoná-los. Como é a tua relação com o dinheiro? Será que o dinheiro para você é um Deus com D minúsculo? Como Jesus disse: não dá para servir a Deus e a Mamon. Mamon é dinheiro. Ele tem que te servir. Você tem que saber administrar. Você tem que sentar. E nesse caso Jesus falou: olha, tem que acontecer um planejamento. Porque ele disse: não é certo, não é viável um homem planejar, fazer uma construção, e se ele não tiver dinheiro em caixa, é melhor não fazer, porque vai passar vergonha. Isso aqui é só um exemplo. Como tem sido o teu planejamento? Será que você está vivendo com aquilo que você ganha? Enquadrou ali, fez ali a sua planilha no Excel, dizendo: olha, receita, despesa. Como é o teu relacionamento com o dinheiro? Por que a tua vida está assim? Ah, porque Deus me abandonou? Não, Deus abriu tantas portas. Abriu ou não abriu? Podemos falar mal de Deus nessa área? No tempo certo Ele abre portas. Agora, quantas portas você fechou? Quantas portas eu fechei?
dinheiro. O texto está dizendo assim: que você não ame, como o Tiago também escreveu. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em último lugar, lembrem-se dos vossos líderes. Em algumas traduções diz pastores. Por isso que nós estamos aqui hoje. É que essa palavra, ela é para todos, para pastores, para membros, para todas as pessoas, porque é a palavra de Deus. E o próprio livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Lembrem-se dos vossos líderes, no verso 7, como nós lemos. Você talvez não se lembre do primeiro sermão, da primeira palavra que você ouviu, mas com certeza você se lembra daquele sermão que o Espírito Santo falou bem no fundo do teu coração. Olha aqui o que o verso 7, na continuação, que esse versículo diz: observem bem o resultado da vida que eles tiveram e imitem a sua fé. Eu marquei aqui uma outra passagem que fala sobre a palavra que eles ministraram. A palavra que o nosso pastor pastor Raimundo, um dia ministrou. Eu tenho certeza que uma delas marcou a tua vida. Né, pastor? Quase salvo, mas totalmente perdido. Tem um estudo que vai falar sobre Ezequiel capítulo 37. Marcou a minha vida. Um sermão, um estudo. A continuação do verso 7 diz: que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observe as nossas vidas e sigam a nossa fé. Glória a Deus. Outro dia o Senhor falou comigo assim: meu servo, você precisa ter a fé que o meu servo, pastor Hostílio, tinha. Eu falei: Senhor, estou preparado, eu quero essa fé, eu desejo essa fé. O que eu estou fazendo de errado, Senhor? Pode falar. Eu quero terminar dizendo, queridos, essa conclusão. Tem uma música do Fábio Júnior mesmo. A minha irmã está ali, né? Eu tenho que falar de alguém da minha família. A minha irmã era apaixonada pelo Fábio Júnior. Nem sei se ela foi a algum show dele, mas ela gostava muito. Tinha, na época do Bolachão, né? LP, nós tínhamos alguns lá em casa lá. Sempre ela escutava. Mas tem uma música dele que tem uma frase que fala muito comigo. É na música Pai. E tem uma frase dentro dessa música que diz assim: olha, fala um pouco, a tua voz está tão presa. É assim, queridos, que o pastor se sente às vezes. Verdade, pastor? Com a garganta, né? Como é que diz assim? Quando fica aqui, entalado, embargado. É assim que às vezes o pastor se sente. Eu sei que vocês também. Quando nós estamos a sós com Deus, às vezes as palavras não saem de nossas bocas, mas as lágrimas falam por nós. A aflição e a tristeza tomam conta do nosso ser, pois somos seres humanos. Mas logo o Espírito Santo nos consola por causa do amor que sentimos pelas pessoas. Que amor é esse, irmãos? Que Deus coloca em nossos corações. Você que sente esse amor sabe do que eu estou falando. Eu olho para cada um. Eu sei que o pastor Raimundo, os outros pastores que estão aqui, para ser pastor tem que ter amor, tem que amar,
independentemente de quem seja, independentemente do que a pessoa tenha feito. É um amor que não tem como explicar. O Espírito Santo de Deus fala em nossos corações o que vocês estão precisando. Saibam que vocês têm pastores aqui que amam vocês. Nós recebemos aqui o exemplo, como o texto diz assim: nós temos que imitar a fé dos nossos líderes. E nós estamos imitando a fé de um homem que esteve aqui. Às vezes somos desprezados, esquecidos e criticados, mas o verdadeiro pastor não reclama, não murmura, por saber que a direção certa vem do Senhor. Aleluia. E Ele, só Ele, o Supremo Pastor, nos amou primeiro e se entregou por nós. Aleluia. Que as palmas louvem ao Supremo Pastor.